Olá pessoal, eu sou a professora Luzilete, tudo bem com vocês? Como é que foi a tarefinha de casa? Hoje nós vamos continuar a nossa aula de geografia, né? Então vamos lá, e ainda continuar falando sobre as visões, oblíqua, frontal e vertical, tá certo? Então lá na página 188 do nosso livro, dando continuidade a este assunto, tem lá, ó. Para obter imagens na posição vertical, que é essa daqui, né? A visão oblíqua, na diagonal, assim, ó. Ou não, na vertical, de cima para baixo. Câmeras fotográficas são instaladas em aviões. À medida que eles se deslocam, as câmeras tiram fotografias da superfície da Terra, que depois são utilizadas para fazer mapas. Então, olha aqui, ó. A câmera está instalada aqui, ó, na base do avião. Estão vendo? Na parte de baixo do avião. Como se fosse o trem de pouso do avião. Estão vendo? E aí, o que acontece? Aqui está a linha de voo, né? Então, o avião ele vai voando, né? E o plano da fotografia, ó. O plano da fotografia, ele começa pequeno e vai abrindo. Quando a gente viaja de avião, é a mesma coisa, né? Enquanto a gente está, quanto mais baixo está o avião, menor é o nosso campo de visão. Conforme ele vai subindo, o nosso plano vai aumentando, né? E daí as pessoas começam a parecer formiguinhas, daqui a pouco as pessoas nem aparecem mais no nosso campo de visão, porque aí a gente já está num campo de visão muito mais amplo. Então é assim que são feitas as fotos para mapear regiões, por exemplo, né? Porque a gente precisa de uma visão muito ampla, muito ampla. Então, olha lá, é assim que são feitas essas fotografias aéreas, né, de espaços grandes, né, para trabalhar com mapa, para mapear a superfície da Terra. Olha lá, ó, a máquina instalada na parte de baixo do avião obtém fotografias uma após a outra. Ao serem unidas, essas fotos são utilizadas na produção de mapa. Então é como se a câmera fosse disparando. O avião vai andando e a câmera vai fotografando rapidinho, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Depois, tudo isso é colocado, né, num programa, óbvio, que vai juntar todas essas imagens e vai dar uma imagem maior, tá certo? Vamos lá então. Quando olhar um mapa, você deve se lembrar do que ele representa. Normalmente, a visão vertical da paisagem, como se você estivesse voando por cima de cada área. Já falamos, né? Os mapas existem há muito tempo, mas antigamente eles eram menos precisos e feitos com outros materiais. Quer dizer, hoje os mapas são muito mais precisos, né? Alguns deles são feitos, inclusive, com o uso de satélites, que fazem fotografias de fora do planeta Terra, né? Então, olha lá, para saber mais, pesquisadores decifram o mapa mais antigo do mundo. Lembra que o mapa já foi feito de outros materiais. Olha lá. Depois de 15 anos de trabalho, arqueólogos da Universidade de Zaragoza, na Espanha, terminaram de decifrar o mapa mais antigo do mundo. O pequeno pedaço de pedra de 17 centímetros por 12 centímetros foi encontrado em 1993 em uma caverna em Abaúndes, na região espanhola de Navarra. Acredita-se que essa seja a primeira representação humana de uma paisagem. Então, olha só, isso aqui já foi um mapa. Estão vendo? Um dos primeiros mapas, pequenininho, feito na pedra. Vamos subir mais um pouquinho então, olha lá. Os arqueólogos ainda tentam decifrar por que os habitantes daquela região fizeram o mapa. Não temos certeza de qual foi a intenção da produção desse mapa, mas ficou claro que ele foi muito importante para as pessoas que habitaram aquela gruta há 13.660 anos atrás. Vejam só quanto tempo tem esse mapa. Talvez eles quiseram registrar as áreas ricas em cogumelos, ovos ou pedras para a confecção de ferramentas. Há ainda a hipótese de o mapa ter sido usado para o planejamento de uma expedição de caça. Quer dizer, eles não sabem ainda muito bem qual foi a intenção daquele mapa, mas o que eles sabem é que aquele mapa queria localizar alguma coisa, ou uma região onde tinha alimento, ou uma região onde tinha caça, né? E olha só, mais uma vez a gente tem lá, né? Essa informação, que é uma informação científica, não foi tirada de qualquer lugar, né? Foi tirado da revista Veja do dia 6 de agosto de 2009. Então, é uma pesquisa lá, pesquisadores decifram o mapa mais antigo do mundo.
né? Essa informação, ela está lá no site da revista Veja, que foi acessado pela última vez no dia 1º de novembro de 2019, tá bom? Vamos continuar então? Muito interessante a técnica desenvolvida pelos povos antigos que habitavam a região de Navarra, não é? Interessante como eles fizeram esse mapa. Com ela, puderam registrar a localização de diversos recursos, desde alimentos até matéria-prima para a confecção de ferramentas. Semideserto que fica em Navarra, na Espanha. Então, aquele mapa foi encontrado nesta região aqui, ó. Estão vendo? Essa foto aqui é uma foto o quê? É uma foto de visão oblíqua, frontal ou aérea, gente? Frontal, né? Olha, totalmente frontal, né? Que é a foto como a gente costuma fazer. Toda vez que a gente faz uma foto, normalmente a gente faz na visão frontal. Como não dispunham de muita tecnologia, o antigo povo usou os recursos e ferramentas que tinha à mão. Eles não podiam observar as paisagens de cima. Veja, naquela época, há 16 mil anos atrás, né? É isso? Vamos subir só um pouquinho para eu ver aqui. 13.000, né? 13.660 anos atrás, nem sonhava com avião, né? Que dirá ter um, né? Então, como não dispunha de muita tecnologia, o antigo povo usou os recursos e ferramentas que tinha à mão. Eles não podiam observar as paisagens de cima, apenas do chão. Por isso, geralmente, produzia o seu mapa com base na visão horizontal. Aí aqui fala, né? Será que você e seus colegas conseguem fazer um mapa? Então, será que você com as pessoas aí da sua casa conseguem fazer um mapa daquilo que observam no chão, como fizeram os antigos povos de Navarra? Vamos descobrir isso na atividade a seguir, que vai ser a atividade para casa. Eu vou explicar a atividade para casa e depois nós vamos ter uma outra, que é a realidade aumentada. E aí a gente vai explicar também como que vocês vão utilizar a realidade aumentada. Então, na atividade para casa, diz o seguinte: use a visão vertical para desenhar o mapa da sala. Vamos desenhar o mapa da sala da sua casa, por exemplo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai usar a visão vertical. Vertical é como? De cima para baixo. Então, como será que seria olhar a sua sala de cima para baixo? Como será que seria desenhar uma mesa olhando de cima para baixo? Né? Que formato tem a mesa? Se você tem dúvida, faz o seguinte, pede ajuda no adulto, sobe na cadeira e olha do alto da cadeira para a mesa, para ver qual é o formato que você vê. Né? E é isso que vocês vão fazer. Aí diz assim, imagine que você está no teto da sua sala, pode ser na sala de casa, agora vamos imaginar a sala de casa, né? Olhando para baixo. Desenhe o máximo de elementos que você puder observar. Então, vocês vão desenhar o máximo de elementos que vocês conseguem observar, como se vocês estivessem grudados no teto, tá bom? Escreva o nome desses elementos, por exemplo, porta, janela, armários, quadros, carteiras, cadeira, lixeira, quer dizer, vocês vão ter que nomear o que é cada coisa, porque a visão é vista de cima, né? Então não vai ter detalhe, só vai ter forma. Indique também onde fica esse lugar, né? Então, onde é que fica essa sala? Dentro da minha casa, onde é que fica a sala? Tá certo? Então, vamos lá para a nossa realidade aumentada? Para a gente ver. Olha lá a realidade aumentada. A realidade aumentada vai falar das diferentes visões. Quais são mesmo as diferentes visões, pessoal? A frontal, a oblíqua e a vertical, né? Então, frontal de frente, oblíqua inclinada e vertical de cima para baixo. Então, vamos ver, ó, é um joguinho, tem lá o iniciar, né? E aí nós temos aqui algumas visões, estão vendo? E aí é como se fosse um joguinho da memória. Por exemplo, esse cavalo, qual que é a visão desse cavalo? Eu olhando para esse cavalo, eu estou olhando como? De cima para baixo, de frente ou inclinado? Que eu consigo ver a parte de cima dele e a parte de baixo. É a frontal, né? Como se estivesse fazendo uma foto dele, frontal. E eu vou ter que procurar o outro. Olha lá, e agora? Que visão é essa? Também é uma visão frontal. E aqui? O que é essa visão aqui? Uma visão vertical, né? E lá?
Ó, foi errado. Eu tenho que clicar nas imagens que tenham a mesma posição. Olha lá, ó. Então, como ele é vertical e vertical, quer dizer, a visão para cima, a imagem não muda. Quando eu cliquei aqui do lado, que era uma visão oblíqua, o que aconteceu? Ele deu errado e já desvirou a página. Então, vocês vão ter que encontrar as figuras que têm a mesma visão, que a visão é a mesma. Ou as duas são frontal, ou as duas são vertical, ou as duas são oblíqua. Tá certo, pessoal? Então, tarefinha de casa, hein? Fazer o desenho aí da sala da sua casa, não é isso? Fazer. Lembrando sempre que você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Além de você fazer o desenho, você tem que nomear o que são essas coisas dentro da sala. E também colocar essa sala da casa dentro do ambiente da casa. Onde é que está localizada essa sala? Tá certo? E fazer a nossa realidade aumentada. Eu quero ver se vocês são tão craques nessas visões. Se vocês vão conseguir fazer a nossa realidade aumentada. Tá certo? Espero vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.